Vamos lá então agora? Deus te escolheu. Pode falar para quem está do seu lado. Deus te escolheu. Amém? Acredita, sim ou não? Sim. Pode acreditar, irmãos. A gente fala assim, poxa, Deus tem um plano na sua vida. A pessoa fala, você fala isso para todo mundo. Mas Deus tem um plano na vida de todo mundo. Então você pode falar isso, né? Mas vamos lá, Deus te escolheu, e é verdade. Gênesis 5:29 diz, e chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O Noé, então, desde o nascimento, o nome dele já se chama Noé por causa disso. Já foi feito sobre ele uma profecia, digamos assim, de que ele traria descanso, ele consolaria as obras e o trabalho das nossas mãos. E por quê? Porque Deus estava amaldiçoando aquela terra por causa das práticas erradas que estavam acontecendo lá. O Noé é filho de Lameque. O Lameque, então, é ele que coloca esse nome, já profeticamente mostrando que ele seria diferente. E ele foi diferente. Isso, antes da gente continuar, isso é bom já você entender que desde o ventre, desde a concepção, você que ainda é jovem, ainda vai casar, ou já é casado, mas em qualquer momento vai engravidar, vai ter seu filho. Desde a concepção e até antes dela, quando vocês passarem a desejar ter um filho, você já tem que começar a abençoar essa criança. Cuidado com as palavras, amém, irmãos? Já começar a abençoar e o tempo todo abençoar, porque é importante. O Lameque coloca o nome de Noé, e Noé significa, vamos lá, o nome de Noé significa descanso. Lógico, se você for buscar entendimento, você vai ver que ele significa descanso, repouso, de vida longa, entendeu? Então são vários significados, mas tudo mostrando que ele traria descanso. E é importante isso. O Noé, então, ele já vai ser concebido com uma missão. Né? O Jeremias, Deus falou, desde o ventre da sua mãe. Quer dizer, ele já conhecia o Jeremias, já sabia quem seria o Jeremias e como o Jeremias seria usado nas mãos dele. O Noé também, e eu creio que eu também, você também. Deus te escolheu e Deus me escolheu. Agora, se nós vamos trilhar o caminho que Ele escolheu para a gente, é comigo e é contigo. E é aí que está a coisa, é aí que está... Não vou falar, eu não gosto da palavra segredo, mas é aí que está. As pessoas, alguns até acreditam que você já nasceu para determinada coisa e está determinado. Você está predestinado àquilo e acabou. Então, em cima da hora, Deus lhe salva se você tem que ser salvo. E se você não tiver que ser salvo, não nasceu para ser salvo, então você vai ficar na igreja a vida inteira e no final vai perder a salvação. Basicamente, grosseiramente falando, é isso. Você está predestinado a alguma coisa. Tem gente que acredita nisso. Não é? Eu, claramente, não acredito nisso. E não entendo, não consigo ver isso na Bíblia Sagrada. Agora, Deus preparou algo para todos nós. O inferno ele foi feito para Satanás e seus demônios, diz a Bíblia. Não foi feito para o ser humano. Se todos os seres humanos, decidissem entender que foram escolhidos e decidir fazer aquilo que Deus gostaria que eles fizessem, nenhum perderia a salvação. Nenhum. Todos seriam salvos. E o inferno seria cheio só de Satanás e seus demônios. Mas, infelizmente, muitos estão indo para lá. E algumas são pessoas boas. Não são pessoas más, mas que não querem saber de Jesus Cristo. São pessoas boas, o que parte o coração é isso. São pessoas boas, muito boas, honestas e corretas, direitas, mas que não querem saber de Jesus Cristo e acham que conseguem conduzir sua própria vida. E estão desprezando a salvação que Cristo trouxe, desprezando a cruz do Calvário. E vão perder a salvação de qualquer maneira, mesmo sendo pessoas boas, porque Jesus falou assim, ninguém, absolutamente, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a única ponte, a única porta que você pode entrar e sair e encontrar o Senhor, a vida eterna. Mas tem gente que está teimando em não aceitar Jesus Cristo.
achando que não precisa disso. Precisamos. Amém, irmãos? Então aqui já fica a dica das suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Abençoe as pessoas. Pense antes de falar. E desde a concepção, você que ainda vai ter seu filho, sua filha, já começa a abençoar. Já preste atenção nisso. Porque nós temos esse poder em nome de Jesus. O Lameque, então, coloca o nome de Noé. Ele traria descanso e repouso. Aquilo já foi direção de Deus. Vamos lá, então. Então, o nome de Noé significa descanso. Ele foi escolhido, desde o seu nascimento, para levar descanso a um planeta que estava sem amor, ficando sem forma e vazio, como no princípio. Gênesis 1, 2, você já deve ter lido algumas vezes, né? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava lá sobre as ondas, sobre as águas, né? Aí você pode ler depois Jeremias 4, 3 também, em casa, você pode ler em casa com calma. As trevas estavam prevalecendo novamente nos tempos de Noé, e foi determinado que através dele o Senhor fizesse uma aliança com a sua criação. A terra estava cheia de violência. E Deus iria, por intermédio de um dilúvio, purificar a terra e povoá-la novamente, com os descendentes de Noé. Então, por isso que ele veio dar descanso. Ele veio dar repouso. Amém, pessoal? Ele veio dar longa vida e acabar tudo. Mas através do Noé, só repetindo, ele nasce com essa missão, mas ele cresce e se comporta como alguém que ama a Deus, tá? Se o Noé se contaminasse com as práticas dos outros, acabou. Talvez nós nem estaríamos aqui. Quem sabe Deus iria escolher outro planeta para criar um povo novo. A gente não sabe o que aconteceria se o Noé não se comportasse como Noé, como aquele que veio para trazer descanso. Graças a Deus que ele cresceu se comportando como aquele que nasceu com uma missão. Amém, Jesus? E Deus então conseguiu separar o Noé para poder salvar a humanidade e continuar a repovoar a terra. É interessante isso, pensar nisso, né? Discutir isso. Porque se imagina, quantas pessoas hoje deveriam ser pregadores e estão no tráfico? Quantas pessoas hoje deveriam ser pregadoras e estão na estrada vendendo corpo? Quantas pessoas nasceram? A gente tem, por exemplo, no meio dos famosos, várias pessoas que começaram na igreja. Vários cantores famosos, como Beyoncé, como o Elvis, né? O Elvis, como aquela que se suicidou, aquela Whitney Houston, que é difícil falar o nome dela, né? Pessoas famosas por seu dom, né? E que começaram na igreja. Começaram no coral da igreja, começaram ali, tinham todo o princípio de Cristo e só Deus sabe se foram salvos ou não. Não, pastor, não foram. Quem sou eu para julgar e quem é você para julgar? Pode ser que tenham sido. Porque quando eram jovens ainda, a semente estava plantada no coração delas. Todas elas cantaram em coral de igrejas. Todas elas conheciam, vieram de família convertidas a Cristo. Então, quem sou eu para dizer que essas pessoas morreram e no finalzinho da vida não clamaram a Deus e Deus, na sua infinita misericórdia, conseguiu salvá-los? De repente, eles estão lá no coral de anjos, cantando junto ao Senhor, sei lá. Amém, pessoal? Não sou eu que tenho que julgar quem vai ou quem não vai para o céu. Agora, eu estou insistindo aqui, por quê? Porque Deus me escolheu. Agora, eu preciso escolher a Deus. Entendeu? Deus escolheu você. Agora, nos seus caminhos, você precisa escolher Deus. Você já foi escolhido, desde que você foi concebido no ventre da sua mãe. O ser humano é escolhido de Deus. Todo ser humano tem direito. Nasce com direito de salvação. Nasce para ser uma bênção. Amém, Jesus? Mas por causa do pecado de Adão, fica debaixo de maldição. Jesus veio para quebrar isso e quebrou. Só que nós temos que escolher Ele agora. Ele te escolheu. Agora, nós estamos escolhendo Ele. E não só para estar na igreja, mas em cada decisão que a gente toma. Porque tem gente na igreja que tem tomado decisões erradas, tem ou não tem?
Tem pastores no altar que pregam e estão tomando decisões erradas. Aí, no final, no dia do juízo, pode se perder. Não vai ser em dilúvio, a gente sabe que agora Jesus garantiu, toda vez que a gente vê o arco-íris, a gente lembra dessa aliança, que ele nunca mais vai acabar o mundo com água, né? O arco-íris é o sinal que ele colocou de aliança, né? Dessa aliança. Mas é importante a gente entender que se ele me escolheu, agora falta eu escolher a ele. E se amanhã eu tenho alguma decisão grave para tomar, essa decisão tem que ser de acordo com ele. Eu tenho que escolher ele nas minhas decisões. Amém? Para que a gente possa ser um Noé dentro da nossa casa. Por isso que eu falei, temos que melhorar a nossa relação com Deus e muito. A maioria de nós ainda está muito além ou aquém, né, do que Deus gostaria que a gente tivesse. Alguns de nós são muito usados por Deus por 3, 4, 5 meses, depois começa a entrar na carnalidade. Alguns voltam para a presença de Deus, pedem perdão e voltam a ser muito usados por Deus. E alguns se perdem completamente. Mas alguns estão nessa gangorra há muitos anos. Ora bem, ora mal. Ora bem, ora mal. Ora bem, ora mal. Ora abençoa e ora sai amaldiçoando todo mundo. Ora está sorrindo e uma hora está ali de cara fechada, dando patada, desculpa a expressão, em todo mundo que passa. Sem respeito por ninguém. Nós temos que parar com isso. Amém, Jesus? E temos que ter uma vida contínua na presença de Deus. Em santidade. Não estou julgando ninguém. Estou falando que tem que ser assim. Reconheço que em muitos casos é até difícil ser assim. Mas temos que reconhecer que é necessário que sejamos desse jeito. Amém, irmãos? O Noé ele foi escolhido desde o ventre, mas ele escolheu servir a Deus. E ele escolheu servir a Deus no meio de um povo, de um povo que eu digo de todas as nações conhecidas na época, tá? O mundo estava assim. Não era só um bairro ou uma família, não. O mundo estava desse jeito. Mais ou menos como a gente vê hoje por aí, sem amor, cada um pensando em si. Está bem parecido o nosso tempo com aqueles tempos lá. Bom, aí cada um tem que julgar se vale a pena, então, escolher a Deus. Porque Deus te escolheu, isso eu não tenho dúvida. Vamos lá, então, voltar aqui na lição. Assim como Noé, Deus também nos escolheu para, por intermédio de Jesus, desfazer toda e qualquer maldição na família. Que coisa boa, hein? Você crê nisso? Você pode desfazer qualquer maldição na sua família. Você que está aqui, Deus te escolheu. Purificando-a de toda imundícia que esse mundo tem colocado nos corações das pessoas. Infelizmente, estamos vivendo tempos semelhantes aos de Noé. As pessoas estão cada vez mais sem amor. Leia em casa depois, Romanos 1, 20, 32. Eu sei que a maioria aqui não vai ler em casa, então eu vou ler agora. Não, irmãos, Tá todo mundo já preocupado com esse negócio de Natal. Natal já tá querendo comprar, tá todo mundo indo pro Shopping, por não sei de onde, já querendo comprar as coisas de Natal. Aí chega, eu deixo para casa, aí não lê. Quem está conseguindo fazer o estudo em casa? Com sinceridade. Quem está conseguindo fazer o estudo em casa com a família? Meia dúzia. Meia dúzia de 7. Mas era para todo mundo estar fazendo em casa. A gente é falho, eu estou te falando, irmão. A gente erra feio. Era para levar esse estudo. Olha, me dá 10 minutinhos só do seu tempo. Senta aqui na mesa. Rodeou todo mundo. Lê. Não precisa ser chato. É isso. Deus quer salvar a nossa família. Faz uma oração. Deixa eles gostarem do estudo. Daqui a pouco eles estão vindo aqui para poder participar do estudo com você. Mas, e aí? A gente não encontra tempo, mas tem tempo. Não encontra porque não quer. Tem tempo. Tem tempo. Não encontra porque não quer. Tem tempo. A gente não encontra vontade e termina não fazendo nada. Então vamos ler aqui. Já que não lê em casa, vamos ler aqui. Romanos, capítulo 1, do versículo 20 em diante. E eu vou ler bem rápido.
Não vou nem pregar. Vamos ler do 18, para poder pegar todo o contexto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Aconteceu lá com Noé. Do céu, Jesus veio sobre toda a impiedade da época. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, aqui começa, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpas, inexcusáveis, sem desculpas. Então olha aqui para mim, rapidinho. Eu falei que eu não ia pregar, mas tem que dar uma paradinha aqui, rapidinho. A Bíblia está me dizendo que eu consigo entender Deus olhando para a criação dele. Sabe o que isso significa? Que se alguém não apresenta Jesus para a minha vida, Deus para a minha vida, mesmo assim, olhando para tudo isso, eu não posso negar que existe um Deus. Eu não vou ter desculpas quando Jesus voltar. Eu achava que o Senhor não existia. Eu achava que o Senhor não existia. Me dá uma colher de chá aí, porque ninguém nunca me convenceu de que o Senhor existia. Eu via pregadores na televisão, na rádio, cheguei até a ir numa igreja, mas nunca fui convencido por ninguém que o Senhor existia. E ele vai falar assim: você nunca viu a criação, a perfeição? Você nunca viu o mundo como foi criado? Você realmente preferiu acreditar que uma explosão fez com que o seu planeta encaixasse numa posição perfeita para gerar vida? É uma junção de um monte de poeira cósmicas e que formou um planeta com tudo que envolve esse planeta e o universo, e que tudo isso foi criado por acaso, por causa de uma explosão que do nada aconteceu? Então, se você preferiu acreditar nisso do que num Criador, e você não tem desculpa para mim. É assim que Deus vai falar com aquela pessoa que vai vir com a desculpa que nenhum pregador conseguiu convencê-lo, que a Bíblia nunca conseguiu convencê-lo, e que ele nunca apareceu para ele. O Senhor nunca apareceu para mim. Eu queria que o Senhor aparecesse, porque a Bíblia nunca me convenceu. Pastores nunca me convenceu. E ele vai falar: mas a criação devia ter te convencido. Entendeu isso aqui? Como é que é sério? E no nosso tempo, então, com toda a tecnologia, com os satélites indo cada vez mais longe do planeta, vendo o universo como é, hoje já se sabe coisas que na nossa época não se sabia. Na nossa época a gente achava, na nossa época eu falo quem já passou de 50, tá? Os mais novos não, mas quem já passou de 50. Na nossa época a gente estudava no colégio, era o quê? 9 planetas, se eu não me engano? 9, 7, não lembro mais. Mas era que não tinha aquele sistema solar, né? Sistema solar, tinha até esqueci, Saturno, né? Eram 9, não era? 9 planetas, certinho, né? Aí a gente aprende, todo o sistema planetário eram 9 planetas. Hoje já sabe que são milhões e milhões e milhões e galáxias, e se fala até de outras dimensões. E a pessoa continua não acreditando que existe um Criador. Olha que absurdo, irmãos. A pessoa continua acreditando que uma grande explosão criou tudo. Eu queria perguntar para essas pessoas, o que tinha então antes da explosão? E quem criou antes da explosão? Que alguma coisa explodiu então, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso já. É que são coisas assim tão sem noção, que eu fico pensando como é que a pessoa pode ser tão inteligente, né? Uma das mentes mais brilhantes da nossa geração, aquele da cadeira de roda, como era o nome dele? Steve Hawkins. Ele se dizia ateu. Mas antes dele morrer, ele disse que por tudo que ele estudou na ciência, ele era muito o prêmio Nobel e tudo mais, ele entendia que tinha uma mente por trás dessa criação toda. Ele se dizia ateu, mas ele entendia que era impossível não ter uma mente por trás de tanta perfeição, de tanto encaixe perfeito. Mas tem gente que ainda não quer acreditar em Deus. Cabe a nós
andar na presença de Deus, andar de acordo com a palavra, para que cada vez mais pessoas acreditem que existe um Deus maravilhoso, que cura. A irmã deu testemunho aqui, câncer, não câncer, é câncer, pode ser, não é, e não sei o quê, não é nada. Era só uma gripezinha de uma Covid que ela nem sentiu no corpo. E era uma Covid dessas mais fracas aí agora, que ela nem percebeu e já passou por ela. Amém, pessoal? E é importante a gente acreditar em Deus, né? Vamos voltar então aqui. Está dando para entender? Ah, não, peraí. Eu acabei de ler. Eu comecei a pregar. Ô, Jesus, eu falei que eu não ia pregar. Vamos lá. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. É o que está acontecendo com a humanidade, tá? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, Deus, irmãos, espera aí. Quando a Bíblia fala que Deus os entregou, a Bíblia não está falando que Deus deixou, pode fazer o que quiser, não. Deus está falando que é o seguinte, eu tiro a minha mão. Você quer viver do seu jeito? Eu tiro a minha mão. Vive do seu jeito então. E quando acontecer, pode vir que eu vou te abraçar. O nosso Deus é bom por causa disso, né? Mas ele está falando, eu estou tirando a minha mão. Aí o homem, então, com o coração obscurecido, começou a se entregar a tudo que a gente tem visto aí. Cada coisa pior do que outra. Quando você pensa que já viu tudo, você vê mais alguma coisa estranha aparecer. Mas é isso aqui, ó. É isso aqui se cumprindo, tá bom? E aí ele está dizendo, e quando ele fala semelhança de imagens de homens corruptíveis, de aves, e quadrúpedes, e répteis, está falando de imagem mesmo, de outros deuses, de pessoas que foram uma bênção aqui e fizeram imagens dela para que se tornassem deuses, entidades, pessoas que pudessem fazer até milagres depois de mortas. Tá falando de deuses pagãos que eram em forma de animais. Ele está falando disso, e ele está falando justamente para Roma, quer dizer, é na carta de Roma que ele está falando, né? Sobre esses deuses feitos através de imagens, deuses que eram de animais, imagens de pessoas, imagens de animais e tudo mais. Em Éfeso, por exemplo, tinha a deusa Diana, uma imagem enorme da deusa Diana. Enfim, e por aí vai. E ele está pegando pesado nisso, está criticando isso mesmo. Só existe um Deus e não tem imagem para ele, porque ele não se deixou fazer imagem. Nem o nome dele ele quis falar para Moisés. Só diga que eu sou o eu sou. Acabou. Não precisa ter nem nome. Não quero ninguém me idolatrando desse jeito, né? Criando idolatria diferente. Bom, vamos lá. 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, serviram mais um homem servindo mais ao outro do que o próprio Criador, né? Ou outra coisa. Aí você vê aí até animais, tá? Tem gente que não gosta quando a gente fala disso, que são muito apegados aos bichinhos e tudo mais. Irmão, você quer ter um animal de estimação? Trate ele com carinho. Mas ele não é humano. Ele é animal. Ame seu animal. Se é para pegar, para ficar espancando, pelo amor de Deus, não faça isso. Se eu ver você fazendo isso, eu vou ficar chateado contigo, vou dizer que você não se converteu ainda. Tem que cuidar dos seus animais. Mas é animal, não é homem. Não é ser humano. Não é ser humano. E tem gente tratando animal, vou te contar, com beijo na boca e tudo. Dormindo e deixa... Todo mundo sabe que isso não é bom. Deixa até beijar a criança. Depois a criança pega uma bactéria e perde seu filho, por causa da bactéria do animal, e não sabe por que foi. É porque está tratando animal como se fosse pessoa.
Animal não é pessoa, animal é animal. Trate com amor, trate com carinho, mas é animal. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, tá bom? Antes que alguém fique me criticando aí. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou as suas paixões infames. Nem precisa falar, né? Você vê como o homem está cheio de paixões infames. Porque até as suas mulheres... Aí tem gente que não gosta de ouvir isso. Presta atenção, não sou eu. Não vou nem pregar, só vou ler. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. No contrário à natureza. Então... a vida sexual daquelas mulheres lá era diferente. Não era na natureza, do jeito que Deus criou para ser. Quem lê, entenda. E, semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Não preciso pregar, só estou lendo a Bíblia, não estou pregando, pelo amor de Deus. Tem nada contra ninguém, cada um sabe da sua vida, cada um vive a sua vida, mas está escrito. Não vem dizer que não está escrito. Novo Testamento, não vem dizer que é Velho Testamento. Está escrito, tá bom? Então vamos continuar. Isso tudo Deus permitiu, tá? Deus tirou a mão e o homem foi ficando cada vez mais complicado. E tirou a mão por quê? Porque não querem saber de Deus. Ah, mas ninguém me convenceu. A natureza, a criação tinha que ter convencido. Olha para a natureza e diga que não existe um Criador e eu vou falar que você já está louco. Acabou. Já está louco. Não precisa de nada. Amém, Jesus? Vamos lá. 28, então. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, não quero nem saber, vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu sinto de fazer, não quero saber, não se importaram. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também consentem aos que as fazem. Meu Deus. Se Jesus não está voltando, eu não sei. Porque está assim, desse jeito. Amém, irmãos? Não sou eu que estou falando. Agora eu vou te falar uma coisa que me preocupa muito. Nessa relação enorme, muitos da igreja caem nela. Muitos que não se dizem ateu, que diz tem fé, que prega, que já ganhou almas, que já fez a obra, que já colocou terno e gravata, colocou roupa de obreiro, muitos que andam com a Bíblia dentro do carro, talvez até aberta dentro do carro, cai nesses casos aqui. Então é fácil olhar lá para fora e julgar lá fora. Mas a gente tem que começar o julgamento dentro da casa, dentro de nós aqui. Porque é aqui que começa o julgamento. Deus começa a julgar com a gente. Depois que ele julga os de fora. Primeiro ele vai julgar os de dentro. Então eu preciso me julgar. E julgar os de dentro. Nós temos que nos julgar. Porque nessa lista enorme que você acabou de ler aqui, muitos do povo de Deus estão dentro dessa lista. E ele fala, não, ele termina falando, não são dignos de morte. Ou seja, não vai ter a vida eterna. Não vai ter salvação. Isso realmente preocupa. Então você vê uma pessoa com 10, 20, 30, 40 anos de igreja, que faz a obra, que ganhou muitas almas, que fez isso, libertou demônios, as pessoas, que orou e o enfermo foi curado, e de repente vai ficar de fora, porque não quer abrir mão de certas coisas que você vê claramente que Deus abomina, que Deus não quer. Nós temos que melhorar muito. Fecha a porta ali, por favor, irmão, senão o ar não vai funcionar. Hoje está quente. Aliás, esses dias, vou te contar, né?
Teve a sensação térmica ontem de quanto, filho? Você viu? 52. 58,5. Sensação térmica de 58,5. Dá para acreditar, irmãos? Estou falando. O nosso Senhor está voltando, o homem está chegando. Vamos voltar para a lição? Vocês estão assustados, não? Se você se encaixou em alguma coisa, eu li muito rápido, mas se você se encaixou em alguma coisa, irmão, não estou te julgando, nem Deus está te julgando. Mas ele está dizendo a você o seguinte: para com isso. Porque ele está avisando de antemão que é digno de morte quem pratica tais coisas. Não vai ter vida eterna. Então ele não está te julgando, nem eu estou te julgando, nem ninguém está te julgando. A própria palavra te julga. E você deve pegar e falar, bom, peraí, então, nesse aqui eu tenho caído. Na lista toda. Você depois deve ler em casa. E ler com calma. E pegar um dicionário para ver o que significa cada coisa. E vai. Isso aqui eu pratico. E vai no dicionário, ver o que significa detratores. Você vai no dicionário. Isso aqui eu pratico. Aí você vai ter uma meta. Entendeu? Uma meta para o final do ano e para o início do ano. De preferência já no final. E essas que eu risquei aqui, ó, que eu pratico, a meta é parar de praticar isso aqui. As outras eu estou livre. Mas essa aqui, agora lendo com calma, eu pratico. A verdade é essa. Ainda mais quando eu estou nervoso. Tem gente que quando está nervosinho fica igual siri na lata, né, irmão? Tem gente que quando está nervosinho, esquece que é crente. Aí depois fala assim, eu saí do Espírito. É uma frase bonita que o crente diz. O crente criou uma frase bonita para dizer que pecou feio, que errou violentamente. Eu saí do Espírito. Não tem que sair do Espírito coisa nenhuma, hora nenhuma, momento nenhum. Amém, irmãos? Está nervoso? Coloca a cabeça dentro da geladeira. Fica calmo. Depois vai resolver as coisas. Em nome de Jesus. É uma dica, tá? Mas não demora muito não, que eu não quero ninguém congelado, não. Vamos voltar aqui. Gênesis 6,13 diz assim, ó. Não, peraí. Nós lemos Romanos, né? As trevas estão dominando o juízo de muita gente. Fala-se muito de violência, de corrupção, da pobreza, entre outros problemas que enfrentamos em nosso país. Mas basta uma olhada rápida no quadro geral e veremos que o mundo todo tem enfrentado os mesmos problemas. O que muda é a intensidade com que esses problemas afetam cada sociedade. Vamos lá, Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Já pensou? O Noé ouvindo isso? Meu Deus do céu, né? Ele deve ter pensado assim, Jesus, então agora, o que eu faço? Por isso que o Noé assumiu a missão dele. Ele ouviu de Deus isso aqui. Mas vamos lá. O plano divino era limpar a terra. E para isso, ele não criaria o homem novamente. O homem havia sido feito à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. O nosso Criador, então, tinha que achar no meio de uma geração má, alguém que pudesse dar continuidade à sua maior criação, o próprio ser humano. Deus viu em Noé tal pessoa. Vamos ler Gênesis 6, 8 e 9. Rapidinho aqui. Gênesis 6, 8 e 9. Gênesis 6, 8 e 9. Noé, porém, achou o quê? Graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém, irmãos? Deus aqui não conta de Noé para trás. Deus conta de Noé para frente. Salvou Noé e seus 3 filhos. A geração dele é Sem, Cã e Jafé. O pai provavelmente já teria morrido, o avô também, bisavô também. E se o pai tinha irmãos, e se ele tinha alguns tios ou primos, provavelmente tinha. Vivo, morreu todo mundo. Eu digo provavelmente tinha, porque geralmente as famílias tinham muitos filhos naquela época. Mas a Bíblia não mostra essa genealogia, não. Mas provavelmente tinha. Primos, sobrinhos.
E todos morreram. Se tinha, todos morreram. O pai provavelmente já tinha sido levado na época, porque ele do dilúvio, eu creio. Não parei para ver isso. Mas vamos lá. E gerou Noé 3 filhos. Então, bom, aqui já para. Eu só queria que você entendesse assim, as qualidades do Noé. É isso. Então Deus olhou para a terra e viu que o Noé era justo e era reto e ele andava com Deus. O mundo estava todo perdido, irmãos. Mas o Noé fazia isso. E colocava seus filhos para fazerem isso. É nossa obrigação, tá? Para com essa ideia de deixar seu filho mandado na sua casa. É criança ainda, adolescente ainda, e já faz o que quer. Chegou na juventude e agora piorou. E agora você perdeu as rédeas. O erro foi lá no início. O erro foi lá quando ele era criança. Até estava na cara dava e todo mundo ria e achava engraçado. O erro foi lá. Nem à toa que a Bíblia manda colocar a criança no caminho que deve andar. As crianças precisam ser educadas corretamente. Amém, Jesus? Para não perdê-las quando estiver na fase adulta. Senão podemos perdê-las. O Noé, então, andou, ele fala aqui no 8, né? Achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações do Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém, Jesus? Então ele andava com Deus no meio de um povo que não andava com Deus. Ah, pastor, meu filho, ele hoje é traficante. Mas também, pastor, a gente viveu no meio da comunidade, perto de boca de fumo, os amigos todos viraram traficante. É complicado mesmo, porque sabe como é que é o meio que ele vivia? O Noé viveu no meio ruim e se separou. Essa é a desculpa mais esfarrapada que o diabo criou no meio das filosofias do homem, de que se você está naquele meio, você vai ser igual àquele meio e dificilmente vai escapar daquele meio. Conversa fiada, irmão. Dá para fazer, dá para ser. É só olhar para a criação e para quem criou essa criação, para quem preparou essa criação, para Deus, e você vai ver que Deus vai mudar a sua história e a história de quem você ama em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar a lição, que eu já demorei bastante. Glória a Deus. Creio que Deus tem procurado hoje também pessoas com as mesmas características de Noé e que possam ser usadas por Ele para salvar suas famílias. Creio que o nosso Senhor é capaz de levantar um Noé em cada casa, em cada família. Basta atentarmos para a sua palavra e nos colocar à sua disposição. O Salmo 34:15 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Cada um de vocês pode ser o Noé dentro da sua casa. E aí você prepara um outro, e o seu filho vai ser o Noé dentro da casa dele. Quando ele casar, encontrar a pessoa certa, a sua filha vai ser uma Noé. Amém, pessoal? Mas o pessoal prefere o Papai Noel do que o Noé. Vamos ser o Noé, né, irmão? O pai, no Natal. Você sabe que tem crente que ainda faz isso, irmão? Por incrível que pareça. Tem filhinho de crente que ainda acredita em Papai Noel. Por quê? Porque o pai ainda alimenta, a mãe ainda alimenta. Se duvidar, tem pai crente ainda se vestindo de Papai Noel para o filho ainda. Sério, se duvidar ainda tem. E a pessoa, se for falar com a pessoa, vai ficar aborrecida. Ah, ela é criança, não tem nada, é só uma brincadeira. E a pessoa está lá se vestindo de Papai Noel ainda, em vez de ensinar sobre o Noé. Amém, irmãos? Então, assim, a gente precisa realmente melhorar a nossa condição de vida com Deus. A nossa relação com Deus precisa mudar, a nossa relação com Deus precisa melhorar.